passo a palavra para a professora Celiane, tá, para iniciar a nossa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do nosso fórum. É uma alegria ter todos vocês nos acompanhando e nós agradecemos aqui ao presidente Humberto, ao Marco e a toda a equipe organizadora. Bom, falando do nosso tema, né, o nosso tema é complexo, mas nós temos um especialista no assunto. Vocês sabem que há várias formas de avaliação de sociedade e há aquelas que são desenvolvidas em processos judiciais, né? E para isso é necessário a inserção, né, ou o trabalho de um contador, um perito contador, e a produção de um laudo pericial. E nós temos o nosso tema de hoje, daí, né, a escolha do tema, Valuation em Perícia, o valor da empresa e a justiça brasileira. E quem vem tratar desse tema complexo, mas super interessante, é o nosso querido professor Raimundo Abenhatá. E aqui me passaram o currículo dele, né? Currículo extenso e maravilhoso, viu? Contador pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, doutorando em Contabilidade e Controladoria pela FUCAP, mestre em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, sócio-diretor da empresa ATAR, Perícia, Auditoria e Contabilidade, professor da FGV do Rio de Janeiro, da Universidade Cândido Mendes, do Rio também, da SUESC, da Estácio de Sá e da Faculdade Hélio Alonso. Ao longo da sua carreira, ele exerceu diversos cargos de direção e assessoria no Poder Judiciário, no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele também é instrutor da Ambima, do CRC do Rio de Janeiro, da ABERJ e do SENAC do Rio. Ele é autor do livro Introdução à Contabilidade, publicado pela editora Pearson. Ele é conteudista do curso de Perícia Contábil da Universidade Veiga de Almeida e também da Estácio de Sá. E ele também já fez a revisão do livro Contabilidade Internacional da Universidade Estácio de Sá. E ele tem um livro na área de perícia, Perícia Contábil, de 2019. Professor, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para tratar desse tema muito interessante. Deixa eu aumentar aqui a minha tela, né? Deu uma travadinha aqui, um minutinho, por favor. Eu estou precisando de autorização para compartilhar a tela. Eu estou sem a autorização. Não, agora. Agora sim, agora sim. Muito obrigado. Estamos vendo o slide? Perfeito. Então, muito bem. Eu agradeço muito o convite do professor Marco Macedo, estou muito honrado por estar aqui na Associação Paraense de Peritos Contadores, né, judiciais, para falar de um assunto que envolve muito a academia e também a justiça brasileira, que é o valuation. E, na verdade, num conceito bem simples, é a avaliação de empresas. E tem várias formas da gente avaliar a empresa, né? O que acontece é que, normalmente, a gente associa valuation a fluxo de caixa descontado. E o valuation também é isso, mas não é somente isso, né? E na justiça brasileira, a maioria das ações, a maioria das demandas judiciais recorre ou cai em apuração de haveres. E apuração de haveres, já há até uma jurisprudência formada para não permitindo o uso do fluxo de caixa descontado. Nós vamos falar a respeito disso, né, porque isso tem uma discussão, aliás, tudo em demanda judicial que envolve apuração de haveres, que envolve avaliação de empresas, tem demanda judicial, tem questões
bastante complexas, né? A gente vive num país, gente, em que você é contador, você tem que olhar algumas leis ordinárias, algumas normas infralegais, e todas elas relacionadas à contabilidade. Um Código Civil que foi elaborado numa lei de 2002, mas ainda assim fala em balanço econômico, como se em contabilidade tivéssemos custos de oportunidade. Fala em demonstração de lucros e perdas, fala em fundo de previsão, fundo de devedores duvidosos, fundo de reserva legal, como se em contabilidade essas coisas não fossem diferentes. E a legislação nas sociedades anônimas de capital aberto, começando com a 6.404, 11.638, 11.941, 12.973, o Código Tributário, o Regulamento do Imposto de Renda, e as normas brasileiras de contabilidade. O Brasil, é preciso que o contador se intere dessa questão. O Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade por uma questão extremamente simples. O balanço das nossas empresas, né, as peças contábeis publicadas pelas nossas empresas, serem o padrão de comparabilidade que possa existir para que a gente para que o investidor tome decisão. E com muitas mudanças, principalmente num aspecto que todos nós, contadores, conhecemos, que é, com a contabilidade recente, a prevalência da essência do fato sobre a forma jurídica. Eu lembro aqui a alguns colegas contadores mais antigos que, no passado, quando você olhava um balanço patrimonial de uma empresa de aviação, uma empresa transportadora, não tinha avião no imobilizado, não tinha caminhão na empresa transportadora, nem ônibus, porque era tudo leasing. E leasing era, você colocava lá aluguéis a pagar, né? Despesa com aluguel a pagar, e, na verdade, qual era a essência? Um leasing, e esse leasing era, na essência, um financiamento. Hoje, isso se modificou, se adaptou, e a lei, alguns detalhes da lei 6.404, foram adaptados, e outros não. Mas elas estão nas normas brasileiras de contabilidade, né? Então, é nesse caminho que a gente vai colocar a conversa aqui. Eu vou apresentar para vocês alguns critérios de avaliação, de consideração, para você chegar a alguns critérios que é um apanhado do que eu observei em vários processos de perícia, né? E fazer os comentários a respeito da avaliação, das maneiras da gente avaliar e desse tal método de fluxo de caixa descontado, né? Que é agora a discussão que acontece entre os peritos, né? Olha, para calcular o goodwill, outra coisa que a gente vai discutir, não se pode aplicar o fluxo de caixa descontado. Então, num procedimento bastante simples, né? Bastante simples, a avaliação definir a expressão valuation como recurso, instrumento, procedimento, ferramenta, técnica. É um procedimento para você usar. E, evidentemente, que você tem que aplicar conhecimentos de contabilidade, conhecimentos de economia, conhecimento de estatística e conhecimento de um bom software para você ter um resultado possível, né? O reconhecimento do valor da empresa, ele se dá por meio de métodos ou critérios de avaliação usados, ou em conjunto, ou em separado. A gente vai ver cada um deles. Por qualquer métrica de avaliação utilizada, as nossas expectativas, né, de quem está avaliando, as premissas utilizadas, os cenários considerados, os objetivos da avaliação, vão influenciar esse tal valor obtido, né? A gente está falando de valor, e para não entrarmos na discussão simplista entre valor e preço, né, a gente está falando
em primeiro lugar, do valor, né? E que será objeto da análise e do juízo de valor das partes interessadas. Então, o que a gente tem? Principais técnicas de avaliação de empresas. Em quase toda a literatura contábil, aqui está a origem dessa literatura, né? Mas desse livro, você vai ouvir e ler a mesma coisa. Pela contabilidade, o valor contábil, que, na verdade, é o patrimônio líquido, o valor contábil ajustado, quando você traz ao valor presente direitos, traz ao valor presente obrigações, avalia ativos, avalia passivos, enfim, você encontra o valor contábil ajustado. A avaliação relativa, ela já guarda algumas como o próprio nome diz, né, é uma avaliação em que eu olho o valor de uma empresa a partir de um múltiplo de mercado, por exemplo, o Q de Tobin contra o EBITDA. Por exemplo, o lucro contra o valor patrimonial da ação, e faço comparações, e vou construindo essas comparações. Igualmente, como um múltiplo das transações, né? Eu olho outras empresas com as mesmas características e vou buscar alguns números, alguns multiplicadores, alguns múltiplos, essa é a expressão correta, né? Que me satisfaçam na observação para definir um valor. O famoso fluxo de caixa descontado, e aí tem a seguinte questão, qualquer empresa, seja ela, e você fica assim bem confortável, nós estamos num país em que, repara bem o que eu vou dizer para você, né? Nós estamos num país que o direito é positivado. As decisões na justiça têm que estar num código, né? E a contabilidade que está vindo em várias situações é o direito consuetudinário, é um direito de costumes. A essência sobre a forma é uma caracterização disso, né? E isso na justiça cria uma série de situações em caramba. Se não está na lei, como é que você vai argumentar para apresentar um valor, na verdade? Essa técnica do fluxo de caixa descontado é uma delas. Mais interessante, que nós vamos discutir daqui a pouco, né? A justiça não aceita o fluxo de caixa descontado dentro de um horizonte temporal. Ela não aceita, ela não permite, nesse sentido, né? A terceira turma, se eu não estou enganado, do STJ, já bateu o martelo a respeito disso. Ela não permite o uso de um horizonte temporal, mas permite uma perpetuidade. E o que é uma perpetuidade? Um fluxo de caixa perpétuo, um fluxo de caixa eterno, em que você pode ter na taxa uma expectativa de crescimento ou não crescimento. Então, quer dizer, há muito argumento ainda para nós trabalharmos, há muito argumento ainda para ser discutido no âmbito da justiça, né? O modelo de dividendos descontados é uma maneira de nós analisarmos o custo de capital próprio e, a partir dele, aplicar alguns conceitos. O fluxo de caixa para os investidores. O que é o fluxo de caixa para os investidores? Ele é igual ao fluxo de caixa dos credores mais o fluxo de caixa dos acionistas. Então, quando você olhar fluxo de caixa investidor, você está olhando o fluxo de caixa do negócio, o fluxo de caixa da empresa, e é ele que interessa, né? Que é a soma, que é o resultado do fluxo de caixa dos credores com o fluxo de caixa dos acionistas, né? O EVA é um outro conceito fundamental, o Economic Value Added, em que você, a partir do lucro, em que você diminui o custo médio ponderado de capital e você encontra, essa empresa agregou valor. Importantíssimo na tomada de decisão. E o adjuste presente velho, que é o valor presente ajustado em relação ao custo de capital de terceiros e a sua relativização com o custo de capital próprio. E outras maneiras mais sofisticadas, né? O valor de mercado aqui é o valor econômico da empresa, que, de uma forma bem simplista, eu poderia caracterizar assim, o mercado precifica as ações com base nas informações que ele tem. Então, quando você olhar o preço de uma ação, pode apostar que qualquer detalhe, qualquer informação que você precisa ter a respeito de preço está lá. Então, você multiplica esta cotação da ação pelo
esse valor da ação pela cotação dela em determinado momento, pronto, você encontra o valor de mercado. E aí tem as opções reais, que é um modelo bem sofisticado, absolutamente inaplicável neste momento na justiça brasileira, né? Bom, apurar o valor justo da empresa é o que a gente faz na hora de avaliar a empresa, né? Transação comercial, alienações, combinação de negócio, reorganização societária, fusão, cisão, que é a combinação de negócio, a dissolução, a transformação, aporte e retirada de capital, apuração de haveres, com o falecimento, a expulsão, a retirada de alguém, né? E a insolvência de sócios. E aí, não havendo concordância com o valor justo encontrado, as partes interessadas vão buscar a justiça para a solução desses conflitos. E aí que surge o nosso emprego. Surgem as iniciais, as contestações, os anexos, o perito do juiz, o perito assistente, né, da parte autora, da parte ré, e sem sombra de dúvida, que talvez seja o que você esteja mais interessado, é a apuração de haveres que reina soberana, absoluta, como demanda judicial, né? nos tribunais do nosso país. E essa expressão de solução parcial da sociedade é chamada no Código Civil de resolução, né? Causada por morte, por retirada, por exclusão, por expulsão, e ela está disciplinada entre os artigos 1028 e 1032 do Código Civil. O trabalho de apurar haveres em demandas judiciais, e às vezes a gente apura também deveres, né? Também requer a aplicação de técnicas para avaliar empresas, só que essas técnicas nós já vemos e já estamos sabendo. Fluxo de caixa descontado a uma decisão da terceira turma que a gente tem que contestar mesmo, né? Eu vou apresentar alguns argumentos aqui, espero, para essa contestação, né? Essa possível contestação. E não é tudo que a gente falar aqui, gente, tudo que a gente falar aqui tem discussão. Tem opinião contrária, não tem nenhum consenso, raros, vamos colocar assim, raros consensos colocados para todas as observações que faremos aqui, né? Então, essa apuração, esta avaliação, pagar cota ao sócio excluído, ao herdeiro que faleceu, por expropriação por parte do Estado, por quem de direito a uma empresa já liquidada, por quem de direito a uma empresa extinta. E aqui tem os dois conceitos que eu não vou entrar muito no mérito, mas imagino que você, evidentemente, como um perito experiente, conheça, que é o balanço especial e o balanço de determinação, que será a nossa base, a base para o nosso trabalho, né? Mas a atribuição do valor justo à empresa é isso aqui que é fundamental, né? E é diferente de valor de mercado, né? E depende de inúmeras variáveis, de inúmeras premissas para você encontrar esse valor justo, né? E, na verdade, é uma fotografia em determinado momento, né? Naquele momento, naquela conjuntura, é isso. Depende de condições intrínsecas e condições extrínsecas à empresa, né? A depender da técnica utilizada, haverá maior ou menor subjetividade no valor chamado justo encontrado. Valor justo tem uma coisinha chamada taxa de desconto, custo de capital próprio ou a taxa de risco. E vocês sabem, né, quando você faz qualquer investimento que você faça, e o empresário não é diferente, ele pergunta para ele mesmo, quando que meu dinheiro volta, a que taxa ele volta e a que risco ele está exposto. E tudo isso é interdependente e interagente. E o nosso trabalho como perito é encantar, e aqui eu falo um pouco da minha experiência. Eu fiz 5 ou 6 trabalhos no início da minha carreira como perito do juiz. E tive uma experiência assim, as partes glosaram os honorários 2 vezes, nesses 5 ou 6 trabalhos, e num outro foi o próprio juiz que glosou o honorário. Está muito caro, doutor Raimundo, não sei o quê, e aí eu preferi trabalhar só como perito assistente. Então, por favor,
tudo que você ouvir aqui, você vai estar ouvindo a visão de um perito assistente, a visão de um parecerista. Em muitas situações, eu não faço nem trabalho de perito assistente, eu faço um parecer, e o parecer é colocado no processo, né? Então, tudo isso que está aí colocado para a gente é altamente influenciado por fatores da macro e da microeconomia, fatores até políticos, das decisões das entidades nacionais e subnacionais, né? União, estados e municípios. Então, tem muita discussão aqui para nós trabalharmos. Eu vou mostrar pelo menos 2 métodos de você calcular o tal goodwill, porque nós estamos tratando de fluxo de caixa descontado para o goodwill. Nós não estamos tratando de fluxo de caixa descontado quando você está fazendo uma combinação de negócios, isso aí é outra história. Nós estamos falando de apuração de haveres, né? E a avaliação dentro desse processo. Qual é o critério de avaliação? Dado que você usa perpetuidade, você está usando o fluxo de caixa, né? Esta é a definição da norma brasileira de contabilidade. Eu lembro para vocês, a norma brasileira de contabilidade é uma norma infralegal. Ela está na hierarquia de normas, ela está abaixo de lei ordinária. Está abaixo de lei complementar, e não falta lei complementar e lei ordinária para tratar de assuntos da contabilidade. Em alguns casos, com até discordâncias. Nós vivemos num país, e alguns de vocês sabem, por exemplo, PIS, COFINS tem mais exceção do que regra, né? Então, a definição é extremamente simples e pragmática na norma brasileira de contabilidade. Valor justo é preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Esta é a condição para você encontrar o valor justo. E aí, o contraponto, a definição de valor de mercado. E repara como é que ela é bem abrangente. Homogeneidade dos bens levados a mercado, número elevado de compradores e vendedores, né? De tal sorte que não possuam individualmente ou em grupo que possam alterar o mercado, inexistência de influências externas, racionalidade desses participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem e o mercado e as tendências. Repara quando você coloca para vender uma empresa, se todo mundo, e aí eu costumo brincar, e perdão pela linguagem assim, pouco usual, né? Neste mercado aí, meus caros amigos, contadores, peritos, o mais bobo dá nó em pingo de éter com luva de boxe no escuro, dentro da piscina e chovendo. É um mercado que a gente tem que parar e estudar muito, né? Muito, porque tem, além das discussões acadêmicas, as discussões da academia, o que você vê hoje, nossa, como há uma série de discussões entre a questão jurídica e a questão contábil. Essas discussões, elas se arrastam. Sobre ágio, então, nossa, a discussão só que elas param no CARF e vão depois, né, num outro momento, numa outra circunstância, parar na justiça. Mas, em primeiro lugar, com as questões que nós estamos tratando aqui de imposto de renda, né? Eu vou sempre usar uma linguagem bem coloquial, buscar linguagem coloquial, como professor aí desde 1986, né, para atingir o que a gente quer atingir. Todo perito tem que ter essas 3 noções de valor aí na manga. Todo perito tem que ter isso daí. O que é o valor contábil? Você olhou a contabilidade, o patrimônio líquido é o valor contábil. E numa premissa extremamente simples de um Frei, na metade do século XV, que fez uma equação muito simples em que disse assim, bem mais direito menos obrigação é igual a uma situação líquida. Ele copiou isso de um conceito da economia. Bem, mais direito, menos obrigações nos dá uma situação líquida. O patrimônio é esta situação líquida.
Ou seja, os bens e direitos são formados pelo dinheiro dos outros e pelo dinheiro do empresário. E o dinheiro do empresário naquelas condições que eu te falei. Ele se pergunta, quando que meu dinheiro volta? O nome técnico disso é liquidez. A que taxa ele volta? O nome técnico disso é rentabilidade. E a que risco ele está exposto? Esta riqueza própria, mais a riqueza de terceiros, forma a riqueza total que você tem. E o valor contábil, fidedignamente avaliado, expressa isso. Porém, pode ter ativos e passivos não avaliados corretamente, porém, pode ter direitos no futuro que precisam ser trazidos na data zero, que precisam ser trazidos para a data da dissolução, no caso de apuração de haveres, e obrigações idem. Quando a gente faz isso, traz a valor presente, a gente encontra um outro tipo de valor, e não de preço, valor de liquidação. O valor de liquidação ele é reconhecido também como valor de livros, porque, o valor de liquidação é também conhecido como valor de mercado, mas veja, quando você olha a contabilidade que nós, brasileiros, né, aqui no Brasil, nós harmonizamos com a contabilidade internacional, essa diferença que nós estamos tratando aqui, ela recebe o nome somente de mais-valia. Então, isso não é goodwill ainda. Por quê? Porque no valor contábil, quando você olha uma empresa e se pergunta assim, bom, a localização dela tem valor? O capital intelectual tem valor? A marca tem valor? As patentes têm valor? A localização estratégica dela tem valor? O saber fazer, know-how, tem valor? Tem, mas não está na contabilidade. E é disso que nós estamos tratando aqui. Esse plus que alguns autores, nós vamos ver isso, chamam a partir do lucro normal, se encontra o lucro, vamos chamar assim, anormal, vamos chamar assim, não, é assim que alguns autores chamam, e a partir desse resultado é que você encontra, aplicando uma perpetuidade, o goodwill, ou o famoso goodwill, né? Então, o valor de liquidação, eu faço isso. O valor de mercado é demanda, é procura, preço da ação, é o valor da empresa com a informação que a gente tem, os agentes, né, têm disponíveis, né? É evidente que se você, num país como o nosso, em que temos 4 regimes tributários, vamos colocar assim, você tem o MEI, você tem o simples, você tem o presumido, você tem o lucro real. E para cada um deles, tem comportamentos, não só da estratégia, mas de definição. E o que acontece com tanto regime assim? Você, ou o nosso colega contador, acaba sendo apenas uma pessoa que transfere arquivos para o Estado, para a União, etc., etc. Ou seja, cumpridor de obrigações acessórias, cumpridor de obrigações fiscais. E o empresário, quando olha um balanço, quando olha uma DRE, para que serve isso? Não sei, mas na hora que vai para a justiça, ele tem que entender para que serve. Mas, independente disso, a nossa contabilidade deveria caminhar para mostrar as questões, o teu capital de giro passou a depender muito do teu passivo circulante ao invés do teu... Por quê? Olha o que eu quero dizer naquilo que a gente estuda quando destrincha, vamos chamar assim, um processo, né? O capital circulante líquido é a diferença entre o ativo circulante menos o passivo circulante. Todo mundo sabe disso. Mas, na verdade, o que ele é efetivamente? É a diferença entre as captações de longo prazo, as captações sem prazo, somadas, e diminuída das aplicações de longo prazo ou de prazo indeterminado. Ou seja, o capital circulante líquido é, na verdade, o passivo não circulante mais o patrimônio líquido menos o ativo não circulante. E qual é a proporção deste capital dentro do capital de giro, não capital circulante líquido, dentro do ativo?
como que este ativo está financiado. Repara o que eu quero dizer, 80% de curto prazo e 20% é essa diferença que eu acabei de citar. Opa, você percebe que essa empresa tem um risco maior. E aí, você vai ver, em alguns métodos que vamos ver aqui na frente, algumas distinções com trabalhos que, por exemplo, Ferrier fez aqui no Brasil, exatamente para mostrar efeito tesoura, para mostrar necessidade de capital de giro, para mostrar as condições, né, que uma empresa, o contador, acaba largando isso, essa questão estratégica, como ele cumpre obrigação acessória, como ele fica com o negócio de imposto, com o negócio de folha de pagamento, com o negócio de imposto de renda, acaba que contabilidade mesmo não é aplicado. Mas por quê? Por conta dessa cultura, por conta dessa quantidade grande de modelos em que você simples trata de um jeito, presumido de outro, lucro real de outro, etc. Né? Este é o sentido. Claro, as principais bases contábeis da avaliação, para qualquer avaliação que a gente tenha e queira fazer, né? É o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Na empresa, quando você olha isso daí, o que é a contabilidade? Registrar para poder controlar, controlar para poder mensurar, mensurar para poder informar a um montão de gente. Só que a contabilidade, digamos assim, a contabilidade harmonizada, o foco maior são os investidores. O foco maior são os investidores. Por isso, toda essa preocupação ou esta adequação a conceitos que até então nós não estávamos acostumados. Esse até então nós já estamos falando de 2008 para cá, né? E ainda assim estamos vivendo um momento de adaptação, principalmente em relação à justiça, né? Que a partir de um Código Civil e aqui, gente, eu quero deixar bem claro, todas as opiniões contrárias a essas são muito bem-vindas, né? Eu bebi muito da fonte do mestre Lopes Sá, que era escola italiana na veia, muito, muito. Aprendi contabilidade com o mestre Lopes Sá. Leio muito Ornelas, leio muito Zappa, aliás, leio tudo que eles escrevem. Em alguns pontos eu concordo e em alguns pontos eu discordo. E as colocações são essas. A academia agradece, né? Porque você vai pesquisando, vai estudando e vai criando sentido de bom, mas isso pode ser assim, isso pode ser assado. E essa discussão, quem ganha é a nossa ciência, né? Então, feito esse intervalo aqui, né? Diferença em critérios, métodos e técnicas de avaliação. Claro, empresas em continuidade, empresas em marcha, geram fluxo de caixa. Empresas descontinuadas não geram fluxo de caixa. E isso faz toda a diferença na tua análise. Toda a diferença. Então, na tua análise, no teu trabalho como perito, né? Então, o teu trabalho como perito, primeiro ponto de consideração, né? Tem fluxo de caixa? Tem continuidade? Opa, então vamos trabalhar com alguns conceitos, com algumas ferramentas. Não tem, serão outras ferramentas, tá bem? Bom, olha a quantidade aí de formas e expressões para atribuição de valor, gente, muito, muito grande, né? Valor venal, valor de liquidação, valor contábil. E você, perito, uma das coisas que eu coloco com a minha experiência é o seguinte, olha, todos os métodos que vocês vão ver, todos, são uma receita de bolo. E o que é uma receita de bolo? É uma função do primeiro grau, onde a variável dependente é o bolo, e com um montão de variável independente. Bom, Raimundo, o açúcar, a farinha em determinadas quantidades, o fermento, o ovo, clara de ovo, bota num forno a 120 graus e deixa 20 minutos. Viu quanta variável? É um bolo. Então, você, perito, quando vai fazer esse bolo dentro de um processo, a única coisa que eu aconselho a você a ver
e aqui eu vou usar uma metáfora simples, né? Cuidado, se a festa for para diabético, não bota açúcar na tua receita, não. Cuidado, se a festa for para vegano, não bota leite na tua receita, não. Se a festa for para gente alérgica a glúten, não bota lá alguma coisa com glúten, não. Porque você vai ter um grande problema na justiça brasileira, né? Não é um problema da justiça, isso é um problema operacional. Há uma verdade processual e há uma verdade real. A verdade processual está no processo. Se você não consegue encantar, modificar as opiniões de um magistrado, e vocês sabem, né? E agora eu faço uma colocação aqui que é muito interessante. Todo juiz que tem lá o seu contador, que é perito dele, esse contador é o cão chupando manga. E se você ficar contestando muito o contador, com muitas argumentações, vai e vem de papel, o juiz bate o martelo, ó, recorre, apela, o diabo faz o que você quiser, mas não, o meu contador numa expressão bem simples, bem de carioca, né? O meu contador é o cão chupando manga, eu vou confiar nele, né? Então, repararam a metáfora do bolo e essa condição aqui? Tem que enviesar, tem que argumentar, porque quando você argumenta depois de um estudo aprofundado, opa, o juiz e o contador ficam com medo. Estou falando, ficam com medo, não, te respeitam no sentido assim de caramba, será que pode ser isso? Aí vão estudar mais, né? E aí você pode mudar o direcionamento de uma ação. Você, como perito assistente, seja na parte autora, seja na parte ré, né? A escolha do método nós já vimos, né? É isso daí da receita do bolo. Você, às vezes, tem que mudar o método porque a receita é diferente e tem que ter argumentos diferentes. Tem vários livros no mercado a respeito de métodos. Todos eles a gente tem argumentos pró e argumentos contra. Não tem um método que alguém diga assim, esse é o bom, esse é o... Não tem mesmo não. O que tem são argumentos de encantamento. Por exemplo, agora, agora não, isso aconteceu em maio de 2021. A terceira turma do STJ bateu o martelo, fluxo de caixa descontado não. E até agora não tem ainda, não tivemos ainda argumentos de contestar isso daí. Vai aparecer em breve, vai ter sim algumas condições nesse sentido, né? Vamos tratar então do intangível, do goodwill, do fundo de comércio, do aviamento e tratar do mesmo assunto. Repara, ó, o fundo de comércio está na lei. Isso aqui foi criado depois da 6.404, né, de 76, né? Foi colocado bem depois. Se eu não estou enganado, foi na 11.941, me lembro muito bem, não. Mas está lá, deverão ser classificados no intangível os direitos que tenham por objetos bens incorpóreos destinados à manutenção da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Percebam aqui o seguinte, gente, olha, nada numa empresa, carteira de cliente, localização, know-how, etc., nada está na contabilidade, salvo no momento em que ela é vendida, salvo no momento em que você apura, salvo no momento em que há um motivo, ela saiu, mudou o controle, etc., e aí ela pode ser reconhecida. Mas, enquanto está, esse é um goodwill não reconhecido, né? E como ele não é reconhecido, precisa ser calculado no momento aonde? Da perícia, no momento da resolução, no momento da dissolução, né? As características intangíveis que uma empresa possui, excelente reputação, capital intelectual, carteira de cliente, localização estratégica, representam esse tal goodwill, né? E normalmente somente é reconhecido na contabilidade no instante em que o comprador ou quem fica paga ao vendedor ou quem sai por um preço acima do valor justo. Aqui, com todas as vênias que vocês puderem me dar, né, sobre o quem fica e sobre o quem sai, porque a minha concepção é de que quando há uma resolução, na verdade ou em verdade,
é uma situação idêntica a uma venda, a uma compra e a uma venda. Idêntica. Os sócios que ficam com o sócio que vai embora por um motivo qualquer. Alguns argumentos para isso, em algum momento aqui da nossa conversa, eu vou apresentar. Mas é bem polêmico. Nossa, Raimundo, tu tá maluco, o doutor Raimundo? Como que quem fica, quem fica tem que pagar pelo futuro? Bom, tem várias discussões para chegarmos aqui. Algumas delas eu vou colocar aqui para a gente. O goodwill é, na verdade, um prêmio que o comprador paga e que o vendedor recebe, ou que os sócios que permanecem pagam aos sócios que se retiram. O reconhecimento contábil na empresa compradora se dá pela diferença entre o valor pago pela aquisição e o valor justo da empresa, né? Eu vou começar agora a apresentar alguns métodos. Antes, eu vou falar dos grandes mestres da contabilidade. O Fábio Besta é um deles. E nós estamos falando entre o final do século XIX e o início do século XX. Olha o que isso aqui tirei de Hermann Júnior, que é um grande autor, né? No passado, eu não sei se alguns de vocês participaram disso, né? Eu não estou vendo as carinhas, deve ter muito jovem, mas deve ter pessoa também da minha idade. Havia um grupo que acho que foi criado pelo professor Lopes Sá, se eu não estou enganado, era neopatrimonialistas, né? Muita discussão, gente, muita discussão de contabilidade, como a gente aprendia com esses grandes mestres, né? E todas essas pessoas, todos esses caras, grandes autores, né, que a gente lê, que a gente ouve, concordando num ponto, discordando em outro, eles são mencionados a toda hora. Fábio Besta é um deles, né? A gente está falando aqui disso mesmo, final do século XIX, início do... Olha o que ele afirmava sobre o goodwill. E repara que todos os estudos a respeito de goodwill vieram também a partir dessa colocação. A escola de controlismo, né, o controle na contabilidade, a gente deve aos estudos dessa pessoa, né? O Fábio Besta. O valor do aviamento de um negócio singular ou de uma empresa no seu conjunto é essencialmente igual ao valor atual dos excessos de lucro. Vocês vão ver esta expressão se repetindo e vão ver as fórmulas que ela se repete, ou seja, aquelas receitas de bolo, né? Eu trouxe aqui 2 ou 3, não me lembro, que na hipótese de uma administração normal, dirigidas por energias físicas de vontade e inteligências normais, comuns possam ser esperados ou presumidos de capitais investidos efetivamente no negócio da empresa sobre os lucros médios que costumavam produzir capitais empregados. Deu uma parada em outros negócios ou empresas similares ou análogos, mas em condições comuns não privilegiadas. Sobre goodwill, há 4 teorias. Então, quando você quer montar agora um conjunto para estudar isso, para ter argumentos de contestação, argumentos de afirmação do seu conceito, né? Vai lá no Google acadêmico e coloca essas teorias que nós vamos estudar aqui, ó. A evolução conceitual do goodwill e as 4 teorias sobre goodwill. Muitos autores, muita colocação, porque aí você, quando estiver aplicando uma dessas fórmulas e for contestado, você vai ter mais elementos de convicção, você vai ter mais robustez no entendimento, para que você possa fazer um trabalho realmente de encantamento, né? E, evidentemente, o que te interessa, né? Além da satisfação pessoal, din-din no bolso, né? Então, a teoria dos intangíveis, essa teoria, coloca lá escrito assim, teoria dos intangíveis. O goodwill é um dos componentes dos ativos intangíveis e
como tal, vem sendo o escopo de pesquisas e estudos, quer pela sua relevância, quer pela sua complexidade, muito complexo esse assunto mesmo, ou ainda pela discordância conceitual entre vários estudiosos do tema, vários. Segundo Gaultier e Underdahl, o goodwill pode ser descrito como a soma daqueles atributos intangíveis de um negócio que contribuem para o seu sucesso, tais como a localização favorável, aqui vem aquele lugar comum que a gente repete em sala de aula e fica até cansativo, porque parece ser uma argumentação simplista, né? Como medir isso é que é o grande diferencial. Como apresentar argumento para medir isso é que é o grande diferencial. Então, essa é a primeira teoria que você vai ver lá que tem alguns autores. Essa é a teoria que mais se adota, a teoria do superlucro, né? E ela foi usada, ela junto com a teoria da sinergia, é a última teoria que nós vamos ver, pelo Ornelas, o professor Ornelas, né? E ele fez isso no final do século XX, no ano 2000, na tese de doutorado dele, né? E vocês têm que ver a banca que era só, na USP, né? Só fera. Sérgio Giudice, enfim, só fera. E sabe quem era o orientador de Ornelas? Eliseu Martins. Então, ao ler a tese de doutorado de Ornelas, sobre o que ele fala a respeito do superlucro, né? A teoria não é dele, tem várias, mas ele pegou essa teoria, aplicou na sua tese e contribuiu com um método que tem momentos, que tem situações de absoluta discordância por parte de alguns autores, inclusive o professor Raimundo, e tem situações de absoluta concordância, né? Mas o que é a teoria do superlucro, do goodwill, né? É o excesso de lucro médio em relação ao lucro normal. Ah, Raimundo, então tem as considerações que a gente vai encontrar, é um lucro normal. Esse excesso é o lucro anormal. É o lucro não recorrente, vamos chamar assim. Sob este método, o goodwill é calculado com base em superlucros, ou seja, os lucros sustentáveis da empresa cujo goodwill está à venda, né? São comparados com os lucros que teriam sido obtidos com o mesmo capital por uma empresa média. Ornelas explorou isso um dos gênios da contabilidade, né? Desse modo, se os lucros estimados forem mais do que os lucros normais, a diferença é conhecida como superlucro. Portanto, ou seja, quando você encontra o lucro que é anormal, é um lucro derivado, isto em tese, é um lucro derivado da localização, é um lucro derivado da carteira de cliente, é um lucro derivado do capital intelectual, não é um lucro derivado chamado de normal, né? A terceira teoria, gente, é a teoria dos resíduos, né? O goodwill representa um resíduo o qual incorpora todos os intangíveis que não podem ser medidos separadamente. Residual, como aqui é uma maneira de ver isso um tantinho diferente. Mas o meu objetivo aqui é te mostrar conceitos que nos tribunais são usados e que talvez você nem conhecesse, e que precisa de uma sustentação da literatura para poder argumentar com mais propriedade, né? Outra teoria que professor Ornelas bebeu na fonte foi a teoria da sinergia, né? Um ativo intangível, ou seja, aqui, sem eu ficar lendo o PPT, é o efeito sinérgico entre a relação, né, do lucro normal e do lucro anormal. E aí, a gente vai ver, meus caros amigos e amigas, né, a gente vai ver várias fórmulas para aplicar o goodwill, vários procedimentos para aplicar o goodwill. Em todos eles, como eu já disse,
você tem que estar preparado para o argumento pró e para o argumento contra, né? E aqui, você sendo um perito do juiz, você vai ter aí uma das partes, né? A depender da tua, porque, na verdade, esta relação é uma relação mesmo de conflito, né? Em que você pode imaginar comprador e vendedor. O comprador quer pagar o menor preço, né? O vendedor quer receber o maior preço, né? E aí, para que o juiz bata o martelo numa situação, parte autor ou parte ré, vão contestar você, a depender do lado onde eles estejam, né? Então, esta aqui é uma fórmula de um outro professor, de uma outra tese de doutorado, também na USP, 1986. Vocês perceberam que, a partir da Lei 6.404 de 76, que foi uma cópia, não vamos chamar assim, mas que foi uma adequação de um pronunciamento do American Institute of Certified Public Accountant dos Estados Unidos, né? E perdurou, porque nós tínhamos um mercado de capitais absolutamente incipiente, né? E com uma inflação que, se tem jovem assistindo, vocês não têm ideia do que é conviver com contabilidade com uma inflação de 5.000% ao ano, de 4.000% ao ano, uma inflação que tenha 10% ao mês, uma inflação que tem 20% ao mês, né? Uma inflação que tem 30% ao mês, uma quantidade enorme de planos econômicos, em que a moeda já foi dividida por 1.000, 2.750, enfim. A contabilidade acabava não tendo nenhum efeito prático, nenhum, porque as distorções eram muito grandes, né? Eu me lembro sobre várias questões de lucro inflacionário, eu me lembro sobre várias questões da harmonização do Brasil à contabilidade internacional, as discussões não é nem a palavra, né? O artigo do professor Lopes Sá, no dia seguinte, um artigo do professor Eliseu Martins. No dia seguinte, um artigo do professor Eliseu Martins, um artigo do professor Lopes, cada um com argumentação, e todos nós, discípulos, bebendo daquela fonte, né? Bebendo daquele conhecimento. Para quê? Para também aprender a encantar. E no caso do nosso trabalho como perito, é exatamente isso, encantar, neste caso aqui, aplicando uma receita de bolo deste professor aqui, ó. Uma tese de doutoramento de 1986, em que ele pega isso aqui, ó. Goodwill é o resultado do lucro líquido médio dos últimos 5 anos. Não vamos discutir aqui se isso é bom ou se é ruim, porque não é o canal, nem é a discussão, né? A remuneração da administração, quanto que esse sócio retira, se você quiser fazer essa colocação, juros sobre capital próprio, etc., etc. E aqui você pode dizer assim, ó, bom, num tipo de empresa, é a reserva de lucro de um ano anterior, a reserva de lucro de um ano atual, você tem o lucro que ficou retido, né? A partir do lucro, você tem, então, a parte do lucro que foi distribuída. J, taxa de capitalização do lucro. O que é essa continha aqui, quando você faz essa diminuição e divide por um J? Uma capitalização, uma perpetuidade. E o que é uma perpetuidade? É uma taxa perpétua do futuro. Você vai encontrar um valor aqui, né? Supondo que aqui tenha 100 mil e aqui a taxa perpétua que você escolheu foi de 10%, você tem 1 milhão de valor aí para ser diminuído dos ativos tangíveis, né? Se o ativo tangível for 400 mil, você pronto encontrou o goodwill que dá 600 mil reais. Isto é uma das fórmulas, e é para você argumentar, é para você ficar tranquilo, que aí tem ciência, só que você tem que ter os conceitos para defender cada uma dessas posições aqui, né? Bem, eu vou falar agora do mestre Ornelas, né? E vou seguir um passo a passo, e aqui, tudo que está aqui está na tese de doutorado dele. Tá bem? Eu busquei a tese de doutorado dele, que foi a origem de tudo isso.
Diz Ornelas, na construção do modelo proposto de mensuração do efeito sinérgico, lembra? Teoria, né? Sinergia, é necessário assumir determinadas premissas e o fazemos mediante a formulação de perguntas. Se o goodwill sinergístico é a capacidade que determinada sociedade possui de gerar lucro acima do normal, o que pode ser entendido como lucro normal? Ele vai responder para a gente isso, né? Ele é uma parte do texto da tese dele. Para nós, o lucro normal da sociedade, avaliando aquela que está sendo avaliada, corresponde ao rendimento, lucro, que o ativo operacional líquido, e o que é o ativo operacional líquido? O ativo menos o passivo operacional, tirando aí o passivo financeiro. Opa, entramos em conceitos de Fleury, entramos em conceito aí, que eu estava aqui ainda há pouco comentando, do como é formado. Como que eu financio o meu capital de giro? E quando eu falo capital de giro, simples, caixa equivalente, estoque duplicata a receber. Para alguns autores, estoque duplicata a receber. Esse é o grande capital de giro, né? Como é que ele é financiado? Pelo dinheiro desse passivo operacional ou pelo que sobra das captações de longo prazo, indeterminado também, menos as aplicações de longo prazo e prazo indeterminado, né? Isso faz toda a diferença. E uma outra questão, assumida pelo mestre Ornelas, né, é a taxa de juros da economia, que vocês sabem, a partir da Constituição de 1988, é a taxa máxima de juros da economia. E é um outro grande problema, né, para nós discutirmos aqui. Isso é o custo de capital próprio. Então, imagina quando a inflação, como, por exemplo, quando estava a taxa Selic de 2,5%, você considerar 12%, né? Como custo de capital, como nível de risco. E no mercado, outra relação, quando você bota o risco na abscissa, né? X, variável dependente, e coloca o retorno na variável dependente, né? Em que você tem assim, uma relação natural de que você percebe nitidamente todas as formas de cálculo para eu envolver esse risco, né? Ou uso o CAPM, né, que é o Capital Asset Price Model, ou eu uso o modelo de dividendos descontados de Gordo-Shapiro, ou eu uso uma variante própria do William Sharp para defender isso aqui, ó. Porque 12% cravado na ida e na volta, vocês vão ver isso nos dois primeiros procedimentos e dentro, né? Por quê, gente? Porque como é que a gente define nível de risco? Né? Quando você olha, por exemplo, o custo médio ponderado de capital. Ora, se o custo médio ponderado de capital de terceiros e capital próprio é de 20%, no ativo, nenhum projeto, nenhuma situação pode ser menor que 20%, além de considerar que a gente tem uma taxa para administrar o ativo. Então, se você está pagando por capitais próprios, pagando por capitais de terceiros 20%, ponderadamente, e 3%, suponha isso, para administrar o ativo, afinal tem gente, afinal tem luz, tem gás, tem telefone, tem um diabo, né? 3% dá 23%. Qualquer projeto dentro daquele ativo, projeto de investimento, não pode remunerar a uma taxa inferior a esses 23%. E isso tem cálculo, isso também tem receitinha de bolo, isso também tem argumentação para nós colocarmos na justiça, que vai terminar com, eu vejo, já li alguns colegas peritos dizendo assim, ó, regressão linear eu não adoto, e confunde estatística descritiva com regressão linear, e regressão linear é uma equação igualzinha à receita de bolo, tratada, evidentemente, também para encontrar valor, ainda que regressão linear dependa de uma amostra muito, muito mais elevada que normalmente 3 anos, que normalmente 5 anos, né? Para nós trabalharmos. Só para entrarmos naquela linha, olha, quanto mais literatura você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mais você vai encantar o teu público, né? Então, vamos calcular o que o professor Ornelas nos ensinou. Ó. Ele primeiro nos ensina a calcular o lucro normal.
ele pega o ativo operacional líquido a valores de mercado, ele traz isso para uma taxa, né? E multiplica pelaquela taxa de custo de capital próprio, de 12% que nós ainda há pouco mostramos, né? E aí, o que que ele encontra? O lucro normal, quando você multiplica esta taxa. Na verdade, o que que é isso? Isto, na verdade, nada mais é do que uma taxa de retorno do ativo operacional, vista de uma outra maneira, né? Porque quando você quer encontrar o I, o que que você faz? Traz isso para o numerador e isso vai para o denominador, né? Então, isso é um ROA, isso é um retorno on asset, isso é uma taxa de retorno do ativo, que está sendo considerada como lucro normal. Mas vamos continuar sobre o que Ornelas colocou no seu trabalho, né? E é um método aqui muito usado nas perícias, gente, muito usado. Muitos colegas usam Ornelas, né, como base. Aqui ele vai encontrar o lucro operacional líquido mediante essa fórmula grande aqui, ó, lucro líquido, despesa financeira, receita financeira, resultado de ativos não operacionais. Por exemplo, se você tem uma receita de aluguel sobre um prédio que você não está usando. Por exemplo, se você, empresa, tem receita de dividendo e outros custos, né? Resultado de ativo não operacionais, resultados não operacionais, mais ou menos a provisão tributária, que, na verdade, toda empresa tem lá os encargos, né, do imposto, dos impostos e dos tributos relativos à renda. Aí, Ornelas caracteriza, ó, esse cálculo deve ser repetido para cada um dos exercícios anteriores ao evento, adotados pelo perito. Finalizados esses cálculos, os lucros líquidos históricos ajustados são trazidos para a moeda da época. Opa, mais um procedimento, né? Você vai trazer aqueles valores todos para o momento lá da dissolução, e para a moeda da época, né, do evento, e em seguida apura-se a média simples, surgindo assim o lucro operacional. Repararam que é um procedimento? É isso aqui que ele está buscando, ele está chamando isso aqui de LOL MH, MHA, né? Em moeda constante. E um detalhe, essa moeda constante, na tese de doutorado dele, ele fala na correção monetária integral, que é um procedimento que adotávamos na década de 90, né, final da década de 80, década de 90, ele usa, é uma técnica também, né? Então, é só para quando você se aprofundar nessa tese, né, no livro dele, você ter a ideia do que está fazendo, né? Então, aqui agora ele vai encontrar o lucro acima do normal, que é o que ele encontrou aqui, por esse critério, diminuído do lucro normal. Ou seja, ele encontrou o lucro acima do normal e agora ele pega o lucro acima do normal e bota aqui os 12% novamente, que é o custo do capital próprio de 12%. O que ele fez aí? Uma perpetuidade, um fluxo de caixa perpétuo. Está terminando, a gente está terminando. Um fluxo de caixa perpétuo. É evidente que aí tudo aqui, como eu disse, né? E quando eu falo receita de bolo, não tem nada de pejorativo aqui. É só uma maneira didática de você perceber que a questão da festa que eu falo, a questão da metáfora, né, é que é importante para você tomar decisão e ter um relatório clear, um relatório limpo, né? Um relatório que você encante efetivamente. E aí eu posso agora pegar o patrimônio líquido a valores de mercado, somar com o goodwill e eu tenho o valor da sociedade. Então, através de um método que não tem nada de simples, genial, do mestre Ornelas, no final do século XX, início do século XXI, nos apresenta de todos os métodos que eu conheço, esse, digamos assim, é o mais racional. Tem todas as discussões que nós podemos imaginar, mas é o mais racional, né? Então, é isso, né? Vou mostrar aqui agora o que a lei manda.
agora a regra internacional, a norma brasileira de contabilidade TG15, que é, na verdade, o pronunciamento contábil número 15, né? Isso aqui eu já comentei com vocês, mas olha o que é colocado para a gente. Ó. E aqui o professor Zappa, grande mestre Zappa, uma pessoa que eu leio muito, que eu gosto muito da argumentação dele, né? Ele quando olha isso aqui, não existe, é um detalhe que do mestre Zappa, eu discordo em algumas argumentações, né? Mas ele também é outro gênio daqui da nossa perícia, né? Ágil por expectativa de rentabilidade futura, que é chamado na regra, né? De goodwill, é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos adquiridos de uma combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados. E é isso aqui, ó. Quando você faz aí pela contabilidade, né? Só pela contabilidade, agora eu estou fora da justiça, você encontra o valor justo do ativo, o valor justo dos passivos, aplicando aquela série de métodos, encontra 800. Aí olha e compara com o valor contábil, né? Que dá 600. 800 menos 600, isso não é chamado de goodwill, isso é mais-valia. A mais-valia é de 200. E vamos reconhecer tudo isso aí contabilmente. Aí, o valor que alguém paga pela empresa é 1.200.000. Você já chegou numa sapataria e viu um sapato valendo 300 prata e resolveu pagar 400? Com sapato você não faz isso, não. Mas por que você faz isso com uma empresa? Porque você tem uma expectativa. Uma expectativa oriunda de quê? Do ponto, oriunda da capacidade dos sócios, oriunda da carteira de cliente, oriunda das oportunidades de negócios, etc, etc, etc. E esse é o sentido, né? Esse é o sentido do conceito de goodwill ser colocado como esta expectativa de rentabilidade futura, né? Um dos pareceres que eu coloquei uma vez foi essa colocação, né, de que não há falácia em se admitir que, por exemplo, numa alienação, quando o valor pago pelo comprador é maior que o valor justo da empresa, né, e o valor justo é o valor justo do ativo menos do passivo, o valor pago a mais é mesmo um sobrepreço, ao qual foi dado o nome de ágil por rentabilidade futura. E por quê? Ao comprar a empresa, pagou-se a mais pela excelente reputação, pelo capital, pela carteira de cliente. Tem argumento pró, que é esse que eu estou usando, e tem argumento contra. Se nós estivéssemos aqui com o professor Zappa conversando, nós teríamos aqui, academicamente, o professor Zappa é um gentleman, né? Uma pessoa educadíssima em fazer as colocações dele. Então, esse é o sentido, e aqui nós estamos fora da questão de demanda judicial, né? Olha o que eu vou mostrar para vocês, já terminando. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Ó. Suponha aqui, nesses 3 períodos, que você use a taxa de 5%. Suponha, porque isso aqui é um fluxo de caixa descontado de 3 períodos, e nós estamos vendo aqui que já tem uma decisão, que outra discussão para nós fazermos daqui a pouco, né? Aí você encontra isso aqui, ó. Isso mais isso dá 272. Aí alguém diz assim, ó, Nananina, não, a taxa não é 5, não. A taxa é 8, né? A parte aqui dá 257. Aí, o que você tem que estar preparado, meu caro amigo perito, minha cara amiga perita? Qual o argumento que você tem para os 5? Qual para defender ou para rebater os 8? Qual argumento você tem para defender os 8 ou para rebater os 5? E se isso aqui não for resolvido? Vai ter uma parte autora, vai ter uma parte vamos para a justiça, vamos para a justiça. Olha agora o efeito disso na perpetuidade. E o conceito de perpetuidade, a justiça não aceita fluxo de caixa descontado com um período, né? Eu vou repetir daqui a pouco o maior autor em fluxo de caixa do mundo, né? Daqui a pouco eu vou repetir ele a respeito disso. Mas vamos olhar isso aqui. Suponha que o valor de 1.000 seja aquele considerado como valor base. Suponha que aquilo seja lá o lucro anormal, né? Admita uma taxa de desconto de 12 e que você admita um crescimento perpétuo da empresa de 2. Repara que a maioria das taxas não coloca nenhum crescimento aqui, não. Coloca só essa taxa aqui
mas quando você só coloca essa taxa e não coloca a taxa de crescimento nenhuma, não deixou de ser uma perpetuidade. Tá bom. A taxa de crescimento pode ser, né, o que você colocou, a média do fluxo de caixa encontrado, lucro anormal, lucro médio, enfim, a base para a tomada de decisão. Olha a diferença quando você muda a taxa. Ó. 12, a taxa de crescimento. 10 milhões e 200. Olha quando você muda a taxa, 11 milhões e 400. Ah, Raimundo, eu não vou usar isso aqui não. Bota 10, bota 12, bota 10. Você vai mudar o valor. Quais argumentos você tem para usar isso ou não usar? Usar isso aqui como 12, usar isso aqui como 10? O argumento do professor Ornelas, por exemplo, foi a economia, em relação ao custo de capital próprio, a taxa é relacionada à economia. Por quê? Em economia, quando todos nós fazemos um investimento, a primeira coisa que nós vamos olhar é a taxa sem risco. Bom, quanto que os papéis do governo que não tem risco nenhum estão pagando? Suponha, estão pagando 10. Então, qualquer investimento que eu fizer, eu vou partir de 10, porque o prêmio pelo risco que eu quero pagar é 10 mais alguma coisa, porque 10 eu já tenho sem risco nenhum. Esse é um conceito, né, principalmente o conceito do CAPM, em que, a partir daí, ele inclui uma coisa chamada beta, que é o risco sistêmico, e não o desvio padrão, que é o risco do negócio, que é o risco da ação. O beta é o risco de todo mundo. É a guerra, é a pandemia, aconteceu, e cada empresa tem um tipo de risco específico. E o que é o beta? É a covariância entre uma taxa de mercado e a taxa que você está procurando sobre a variância da taxa que você está procurando. Na verdade, estatística na veia, e que mostra um nível de risco, né? E que mostra um nível de risco. Aí eu vou repetir o da Modaran. Só para você entender isso aqui e a gente poder, a partir das discussões, né, sobre aquela questão do encantamento que eu tenho falado com vocês. Salta da Modaran. Não é possível estimar fluxos de caixa para sempre. Em geral, finaliza-se uma avaliação pelo fluxo de caixa descontado, interrompendo a estimativa de fluxos de caixa em algum momento no futuro, e depois calculando um valor terminal, a tal perpetuidade, que reflita o valor da empresa naquele ponto. Como, teoricamente, uma empresa tende a continuar infinitamente, é a continuidade, né? A forma considerada mais relevante para a mensuração do seu valor terminal é pelo cálculo dos fluxos de caixa futuros da perpetuidade trazidos ao valor presente. Esta é a maior autoridade em valuation no mundo, né? A continuidade do negócio, no entanto, é afetada pela capacidade da empresa de reinvestir parte dos seus fluxos de caixa em novos ativos e assim prolongar a sua vida. Perante a premissa de continuidade de negócio por horizonte de tempo indeterminado, tem-se um valor da empresa oriundo da soma de fluxo de caixa por um período previsível, por exemplo, 3 anos, 5 anos, com o de um período não previsível, que é a perpetuidade. É esse o sentido das nossas argumentações, né, para o fluxo de caixa. E aí vem o que eu tenho colocado para vocês, isso aconteceu em 2011, né? Na omissão do contrato social, quanto ao critério de apuração de haveres, no caso de dissolução parcial da sociedade, o valor da cota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação. O método do fluxo de caixa descontado não serve para trás conclusões, né? Com esse entendimento e por maioria de votos, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial, blá, 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 blá. Claro que tem discussão aqui, evidente que tem discussão aqui, mas isso tudo é uma questão de preparo, né? Porque esses caras da terceira turma, desculpa a expressão, esses caras, né? Os doutos magistrados da terceira turma não são papas em avaliação de empresa. Eles têm um entendimento a respeito da lei, a respeito de uma regra colocada num Código Civil feita por não contador. Há uma série de argumentos que podemos usar, sim, né?
e que não é o objeto aqui da nossa conversa. Terminando mesmo, ó. Você vai agora ver um fluxo de caixa e a perpetuidade, ó. Então, aqui é o fluxo de caixa, é a soma disso tudo lá no infinito. Aqui é o fluxo de caixa constante. Repara, ó, o fluxo de caixa, a taxa. O fluxo de caixa é a taxa menos a taxa de crescimento que você imagina. Olha isto agora, a comprovação matemática do que nós encontramos na fórmula da perpetuidade. Ó, 100 dividido por 10% dá 1.000. Ó, ano 1, vamos aplicar essa fórmula aqui. Ano 50, a expressão monetária vai diminuindo. Quando você soma todas essas expressões monetárias da nossa moeda, o que você encontra? 150 anos aqui. Acabou a expressão monetária, dá 1.000. Isto é o conceito de perpetuidade. Isso vale, né? Isso vale quando você tem taxa de crescimento e quando você não tem taxa de crescimento. Aqui tem taxa de crescimento, ó, a mesmíssima coisa. Vai dar 850 no final. Então, quem quiser esse material pode colocar aí no nosso e-mail, eu vou mandar isso para o professor Marco Macedo. Eu agradeço muito a paciência de vocês, né, por um assunto tão complexo, muito obrigado e uma boa noite a todos e parabéns, porque amanhã é o nosso dia. Fechado? Fiquem todos com Deus. Fechado. Professor, nós agradecemos, né, todo, né, esse desfile de conhecimento, né, porque o senhor veio lá, os estudantes devem pegar depois, né, essa aula e relembrar a contabilidade introdutória, contabilidade societária, porque todos os conceitos o senhor colocou aí, fez a aplicação. Então, o senhor fez um passeio pela contabilidade, pela teoria da contabilidade. E nós sabemos que depois que as normas, né, foram reavaliadas, avaliadas, ajustadas, a gente já tem os balanços mais próximos para fazer a apuração de haveres, né? Mas a gente ainda tem um desafio muito grande, como o senhor colocou, né? Como o senhor colocou aí, a dificuldade que a gente tem, porque alguém já disse, né, que o sócio que está ficando, ele quer ficar com um valor maior. Quem está saindo, para ele, deveria levar um valor menor. E, matematicamente, nem sempre isso é possível, né? Você adequar as vontades aos números, aos valores, aos haveres, né? Então, é um processo bem complexo e que exige, né, esse conhecimento que o senhor colocou tão bem. Às vezes, o aluno fala assim, mas onde eu vou usar isso? Né? Onde é que eu vou? Em que lugar que eu vou usar isso? Está aí um ótimo lugar, né? Um ótimo lugar no processo de apuração de haveres, nomeado como um perito do juiz ou como um perito assistente. Não tem lugar melhor, e o senhor colocou muito bem, né, de aplicação dos conceitos contábeis. Parabéns, professor. É uma honra escutar o senhor nessa noite, né? É um prazer assim imenso. Eu acredito que todos que estão escutando aprenderam bastante. Eu não sei se vai ter tempo ainda para a gente fazer discussão, Marco. Está com o Marco agora. Eu só queria registrar aqui alguns comentários, né? Eu acredito que o professor possa ter respondido ao Alexandro D'Amello, né, que como assistente técnico, posso formular um quesito solicitando que o perito faça avaliação de empresa de acordo com o método que mais beneficia meu cliente? Posso de Lauro de Freitas, na Bahia. Sim. Olha, na verdade, você como perito assistente não vai exigir que o perito do juiz faça alguma coisa. Você vai contestar os argumentos do perito do juiz. E nessa contestação dos argumentos do juiz é o que eu falo do encantamento, da argumentação, da observação da literatura contábil, da observação da literatura jurídica, né? Nesse caso, de todas as jurisprudências que existem, que acontecem, em que você tem que tentar provar, e não obstante haver uma jurisprudência, meu colega da Bahia, né? Isso.
Meu colega da Bahia, o que a gente faz não é exigir que o perito do juiz mude o comportamento, é apresentar para ele a tua discordância técnica a respeito disso, né? E há alguns casos em que o magistrado vai dizer assim, ó, o meu perito é o que sabe. Você que recorra aí, você que apele, você que faça um recurso, mas o meu perito eu usei isso ao longo da nossa conversa, né? O meu perito é o cão chupando manga. Então, é você que bote aí os argumentos, etc. Infelizmente, não há, mesmo que você veja uma coisa muito absurda, e é muito comum, né? O que a gente encontra de absurdo, gente, o que a gente encontra de absurdos, absurdos contábeis, absurdos matemáticos, absurdos estatísticos, argumentações que você não consegue entender, e aquilo passou, e aquilo não tem nem recurso nem nada. Olha, eu faço isso como um pesquisador, né? Eu faço isso como um trabalho que eu espero um dia poder brindar os estudantes, né? Faço isso como acadêmico para... então, acho que eu vou demorar sei lá, mais uns 5, 6 anos coletando dados para ter informação suficiente para que eu possa fazer algum tipo de conclusão, viu? É isso. Só para finalizar, só deixar registrado aqui, né, que o professor Zapa Hong, ele fala que parabéns, muito bom ouvi-lo, professor Raimundo Abentar, parabéns, a divergência em termos de ciência é ótimo, bom para todos os pensadores. E ele responde aqui ao Jorge Xavier que este tema, fundo de comércio atualmente, quiçá seja o mais importante para os peritos. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, todo mundo aqui está encantado com a palestra. Eu é que agradeço, eu posso dizer que em tudo que eu faço na vida, eu jogo e boto o meu coração. Estudei muito, procurei a melhor maneira de apresentar, e como professor é isso, né? Eu falo muito nessa palavra encantamento. O trabalho de um professor é encantar o aluno, é fazer com que o mestre possa ser um dia atingido como eu conversava muito com o Lopes Sá. Olha, uma historinha aqui, Marcos, se eu tiver um tempinho. Quando o professor Lopes Sá, me mandou um e-mail me elogiando a respeito de um conceito que eu tinha colocado, aquilo para mim, o primeiro contato que eu tive com a contabilidade foi com o professor Lopes Sá, e o cara estava num e-mail me elogiando. Então aquilo para mim foi uma... E eu já era burro velho, eu já estava aí com 30 e poucos anos, 32, 33 anos, já não era nenhum menino, não, eu só estava porque na área bancária, eu não sei se vocês sabem, né? Na área bancária, as adaptações a procedimentos da contabilidade do mundo já eram praticadas. Sabe por quê? Porque Basileia aconteceu porque quebraram bastante bancos, né, na Europa no final da década de 80. Então, a gente já aplicava fair value, a gente já aplicava marcação a mercado nos anos 2000, entendeu? Então, foi essa discussão que eu tive com o grande mestre. Então, eu é que agradeço, Marcos, o convite que você me fez, agradeço a todos vocês por estar aqui, e quem conhece alguma coisa e não passa o conhecimento, vai para o inferno. Professor, muito obrigado mais uma vez e estamos sempre à disposição. Né? Tá bem, eu é que agradeço. Professora Celiane. Bom, professor, nosso agradecimento da associação, de toda a diretoria, e continue conosco, nós estaremos sempre junto do Senhor para aprendermos mais. Parabenizamos a sua excelente apresentação e fique sempre ligado ao estado do Pará, esse estado lindo, e a gente lhe visita no Rio de Janeiro. Uma boa noite, muito obrigada. À disposição. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos. Eu vou sair, mas depois eu entro de novo para assistir a palestra dos colegas, tá bem? Certo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.